para a glória do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus diz que subia as suas esmolas diante de Deus. A palavra de Deus diz que ele então recebeu de Deus uma revelação. A palavra de Deus diz que Deus falou com Cornélio. E Deus disse: olha, vai envia alguém lá na casa de Simão, curtidor, porque tem um homem lá que também se chama Simão. O sobrenome dele é Pedro. Interessante. Jesus disse para Pedro: o seu nome agora vai ser Pedro, não vai mais ser Simão. Simão é meio duvidoso. Pedro é Petros, é pedra, é firme, não é rocha, porque Jesus é a rocha de esquina, o Senhor Jesus Cristo, e é só Ele, e esta é a glória dele, glória ao nome de Jesus. Mas por que Jesus tinha que chamar de novo a Pedro de Simão? E por que foi logo falar para Cornélio que era uma pessoa importante? Por que Jesus chamou pelo nome antigo? Por que Deus de vez em quando diz assim: Israel meu servo, e Jacó a quem eu escolhi? Para que lembrar de Jacó, se ele já o transformou em Israel? Para que lembrar o homem velho, se ele já lhe fez uma nova criatura? Porque Deus, Ele é o Deus dos céus e o Deus da terra. Ele é o Deus do grande e o Deus do pequeno. Ele é o Deus do rico e é o Deus do pobre. Ele é o Deus do branco e do vermelho e do amarelo. Ele é o Deus do negro. Ele é o Deus de toda a criatura. Ele é o Deus que está nos céus e de lá governa todas as coisas. Ele é o Deus de Pedro, mas é o Deus também de Simão. Ele é o Deus do homem que se levanta para fazer a obra de Deus, mas é o Deus daquele também que fraqueja, e ele toma pela mão e levanta. Ele diz: eu sou o Deus de Pedro, eu sou o Deus de Simão. Quando você se lembra que você é Simão, Deus te lembra que você é Pedro. Quando você se lembra que você é Pedro, Deus te lembra que você é Simão. Ele é Deus de toda a terra, glória ao nome do Senhor. Ele é o Deus que disse a Moisés: eu sou o Deus, eu sou. Se eu for encontrar com o Faraó e disser para ele: Faraó, meu Deus me enviou, ele vai dizer: qual é o nome dele? Diga para ele, Moisés, que meu nome é Eu Sou. Eu sou porque eu sou o que eu quero ser, quando eu quiser ser e como eu quiser ser. Eu sou o Deus, eu sou. Quando eu quero, eu faço a terra tremer e eu sou o tremor de terra. Quando eu quero, eu sou a labareda de fogo. Quando eu quero, eu sou a nuvem que protege. Quando eu quero, eu sou o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Levante a sua mão e glorifique o nome de Deus, eu sou, o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, Pedro estava esperando o almoço. Diz a palavra de Deus que na hora sexta, na hora do almoço, Pedro teve fome e pediu comida. Enquanto esperava a comida, Pedro foi orar. É interessante que tem muita gente que quando passa fome vai murmurar. Muita gente quando passa fome vai criticar Deus. Muita gente quando passa fome começa a amaldiçoar o governo. Muita gente quando passa fome começa a amaldiçoar a inflação e a todo mundo. Pedro, quando teve fome, foi orar. O crente, quando tem fome, ele vai orar. E quando ele vai orar, Deus abre o céu. E quando ele vai orar, Deus faz algo especial. A palavra de Deus diz que ele foi arrebatado nos sentidos. A expressão original, eu fui, claro, consultar e ler, porque para pregar aqui você tem que orar e ler muito. Então eu fui ler, e lá a palavra de Deus diz que ele teve uma êxtase. O estado de êxtase foi que Pedro entrou. E aqui estado de êxtase significa uma alegria profunda ou um estado de admiração. O crente, quando vai orar, mesmo com a barriga roncando, ele tem alegria no coração. Ele tem um estado profundo de gozo na sua alma. E ele começa a glorificar o nome do Senhor. E Pedro vai buscar a Deus e entra naquele estado de êxtase. Ele não perdeu o sentido, não. Ele foi arrebatado no sentido. Ele não perdeu a consciência, não. Ele foi arrebatado no sentido diante de Deus. O seu estado de ânimo foi arrebatado diante de Deus. E Pedro, estando naquele estado glorioso, ele esqueceu da fome, ele esqueceu que estava com fome, esqueceu que a barriga estava roncando. Ele estava na presença de Deus. Eu sei que muitas pessoas vieram aqui hoje sem poder vir. Eu sei que teve gente que veio aqui esta noite e veio na marra. Eu sei que tem gente que está aqui esta noite e veio aqui na raça.
Eu sei que você subiu essas escadarias aí com as pernas doendo e já não aguentava mais, mas disse: eu vou, porque eu vou orar, porque eu vou à presença de Deus, porque eu sei que Deus vai falar comigo. Deus tem compromisso com você essa noite. E você vai sentir a presença de Deus de uma maneira especial. E você vai esquecer da dor nas pernas, e vai esquecer da sua dificuldade, e vai esquecer da sua dívida, porque Deus tem algo especial para o seu coração. A palavra de Deus diz que Pedro teve uma visão dos céus. Quando ele teve aquele êxtase, a palavra de Deus diz que ele viu um vaso que descia do céu, como um lençol atado pelas quatro pontas. E diz a palavra de Deus que aquele vaso que descia do céu, como um lençol atado pelas quatro pontas, que pode representar os quatro cantos da terra, os quatro ventos que Deus envia sobre a terra, que fala da plenitude do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E este Evangelho do Reino será pregado a toda criatura, a toda tribo e nação e toda língua vai ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de norte a sul, de leste a oeste. Ninguém vai impedir que o Evangelho seja pregado. Não tem quem possa impedir o avanço da igreja de Jesus, e a mensagem do Evangelho está avançando por todos os lugares. Se os homens fazem cortina de ferro, Deus derruba a cortina de ferro e o Evangelho atravessa. E se o homem continua com a cortina de ferro de pé, ele atravessa a cortina de ferro, mas ele entra lá e o Evangelho se expande para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem código civil, não tem código penal, não tem lei que possa deter o Evangelho de Cristo, não tem autoridade que mande o crente calar a boca, não tem lei do silêncio que diga: vocês estão fazendo muito barulho, não tem glória a Deus, aleluia, não, vocês estão gritando demais, isso é feio, você dá glória a Deus, aleluia, isso aí é fanatismo, ou você vir para esse estádio e sair daqui com a bandeira enrolada. Eu tenho certeza que muitos corintianos já saíram daqui com a bandeira enrolada, mas o crente sai daqui com a bandeira hasteada, o crente sai daqui glorificando o santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Aquele vaso descia, e diz a palavra de Deus que tinha todo tipo de animal quadrúpede, répteis de toda espécie, animais da terra e aves do céu, diz a palavra de Deus. E a voz de Deus falou com Pedro e disse assim: mata e come. E ele disse assim: eu não vou comer nada imundo. Tem coisa boa aí, porque você tem todo tipo de animal quadrúpede, mas e esses répteis que estão aí? Eu não vou comer essas coisas. A palavra de Deus diz que a visão se repetiu por 3 vezes. Tem tanta coisa linda aqui, e tem tanta teologia aqui, para que nós aprendamos a palavra de Deus. A voz de Deus disse a ele: não faças tu imundo aquilo que Deus purificou. Diga assim: Deus purificou. Não tenhas por vil, não tenhas por imundo aquilo que Deus purificou. Muitas pessoas não entendem como é que um crente pode ir lá na beira da praia no dia 31 de dezembro para evangelizar as pessoas que estão trabalhando, fazendo trabalho para Iemanjá. As pessoas não entendem como é que você pode ir buscar a prostituta, como é que você pode pregar ao ladrão, como é que a Assembleia de Deus tem igreja na cadeia, até batistério na cadeia, batiza preso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como é que a Assembleia de Deus tem coragem de pregar a palavra de Deus para roqueiro, essa molecada que anda com os cabelos espetados para cima, e esse povo que anda quase seminu, essa gente que está nua nas praias? Como é que vocês têm coragem de pregar para eles? É porque nós ouvimos uma voz de Deus dizendo assim: não faças tu imundo aquilo que Deus purificou, não faças tu imundo
nós amamos essas vidas, estamos apaixonados pela alma deles, e nós estamos cumprindo a nossa missão. Cornélio mandou chamar a Pedro, e quando chegaram os enviados de Cornélio, Pedro disse: pode entrar, por favor, vamos comer, a comida está pronta, vamos descansar um pouquinho, amanhã nós vamos falar com o centurião Cornélio. No outro dia, quando chegaram na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio saiu para atender e a receber a Pedro do lado de fora da casa. E quando ele saiu do lado de fora da casa, logo se prostrou diante de Pedro e o adorou. E Pedro disse: levanta, que eu também sou homem. Eu sou homem igual a você. Se você estava esperando esta noite que Deus descesse do céu para pregar para você, Ele enviou homens igual a você, seres humanos, para falar com você esta noite. Entraram em casa. Diz a palavra de Deus que estavam ali reunidos. Cornélio, a família, aqueles que Cornélio havia convidado, todos estavam ali. E Pedro disse assim: pois não, por que me chamaram aqui? Olha que expressão linda que eles disseram. Cornélio disse: eu mandei te chamar porque eu tive uma visão de Deus, eu ouvi uma voz de Deus, e Deus me mandou buscar a você para que você viesse aqui. E Deus me disse que você ia me dizer tudo o que eu queria fazer. Pois agora todos estamos aqui para ouvir tudo quanto de Deus te é mandado, tudo quanto da parte de Deus tu tens para nos falar. Nós estamos aqui prontos para ouvir. Eles não eram membros do Sinédrio, não eram fariseus, não conheciam da lei, não conheciam da palavra dos profetas profundamente. Tinha alguns ali que eram judeus que estavam com Pedro, acompanhando a Pedro, mas aqueles outros eram gentios, estavam prontos para ouvir a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Existem muitas pessoas que estão aqui esta noite porque você convidou, alguém que você trouxe aqui esta noite, que tem um coração bom, um coração devotado. São pessoas que têm sinceramente buscado a Deus e têm pedido orientação de Deus, e tem muitas vezes dado as suas esmolas, e algumas vezes até tem feito sacrifícios para que possam alcançar uma graça de Deus, o coração de Deus. Mas essas pessoas vieram porque você disse: vamos, tem festa na igreja e Deus vai falar com você. E as pessoas estão aqui e você está aqui para ouvir tudo quanto de Deus te é mandado. Olha que coisa linda, porque existem pessoas que quando param no culto, eles não estão exatamente ouvindo a palavra de Deus. Alguns estão andando, outros estão se movimentando. Me disseram assim: sabe que a maioria das pessoas que vão estar lá naquele estádio não vão sequer enxergar a você. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você não está me enxergando esta noite, você não está perdendo muita coisa, mas você vai ver Jesus, você vai ver a glória de Deus, você vai sentir a unção do Espírito Santo, você em nome de Jesus será tocado pela ministração da palavra de Deus, se você estiver aqui para ouvir tudo quanto de Deus te é mandado. Sabe que quando nós nos enfocamos em alguma coisa, nós criamos um estado de ânimo, nós criamos em nós mesmos uma expectativa. Quando nós estamos naquela expectativa, nós estamos num determinado estado de ânimo. Quando uma pessoa começa a pensar assim, um problema que ela passou, uma dificuldade que ela teve, e começa a enfocar aquilo ali, o seu estado de ânimo vai decaindo, a sua autoestima vai diminuindo, e a pessoa vai se sentindo triste, vai se sentindo angustiada. Quando você se lembra de alguma coisa boa que aconteceu na sua vida, quando você se lembra de uma boa memória que você tem, de uma coisa que é gostoso de lembrar, você começa a se animar, você começa a se alegrar. Às vezes a gente começa até a rir à toa, é verdade ou não é? Porque a gente lembra de alguma coisa que a gente gosta de lembrar. Por que isso? Porque nós enfocamos em alguma coisa e nós acreditamos e que estamos vendo apenas aquilo e começamos a viver aquele momento. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Cornélio, a família dele, os amigos, eles enfocaram uma coisa: nós vamos ouvir Deus, porque Deus falou que
Pedro vai nos dizer o que temos de fazer. Nós vamos ouvir Deus falar conosco. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de pular e de dançar, que gostam do momento em que as pessoas estão cantando, os louvores já subiram para Deus, mas eu sei que você veio aqui esta noite para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que de Deus te é mandado, para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao teu coração. E se você abrir bem os teus ouvidos e abrir bem o teu coração, com toda certeza, por mais simples que seja a mensagem, você vai ouvir Deus falar no seu coração. Quantos podem levantar a sua mão e glorificar o nome de Jesus? A primeira coisa que Pedro disse foi uma coisa que ele entendeu lá atrás, 2 dias antes, ou um dia antes. Ele olhou para aquele povo e disse: agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus está vendo o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, membro do Conselho Mundial das Assembleias de Deus, representante de língua portuguesa no mundo inteiro, no Comitê Mundial da Assembleia de Deus. Deus está vendo o pastor Wellington aqui, mas Deus está vendo você aí. Você que não consegue enxergar o meu rosto do outro lado deste estádio, você que pensa que está aqui anônimo, desde o momento que você entrou aqui, olhou esses refletores virados para este palco, você disse: olha, todo mundo está olhando para lá, todo mundo só tem a atenção ali, mas Deus virou o refletor do céu para a sua alma, Deus virou o refletor do céu para o seu coração, Deus enfocou exatamente a sua vida, Deus sabe exatamente o que você estava pensando enquanto estava entrando aqui, Deus sabe que você entrou aqui de cabeça baixa, e Deus sabe que você entrou aqui de cabeça erguida, Deus sabe que você entrou aqui vitorioso, e Deus sabe que você entrou aqui com um problema na alma e uma tristeza no seu coração. Deus está olhando para você. Deus não faz acepção de pessoas. O pregador não é melhor do que aquele que está ouvindo. O pregador não é maior que você. Esta noite o maior aqui é Jesus. Esta noite o maior aqui é Jesus. Esta noite a palavra de Deus é maior. A mensagem de Pedro foi uma mensagem simples. Quando nós pegamos o capítulo, versículo 38 até o versículo 44, 45, daí por diante, nós temos a palavra de Deus que Pedro pregou uma mensagem simples, mas pregou o evangelho completo. Ele começou a mensagem falando de Jesus. Muitas vezes nós nos esquecemos até do nome de Jesus na mensagem. Pregamos tantas coisas, as pessoas discutem tantos assuntos, as pessoas querem saber de cultura, as pessoas me perguntam como é os Estados Unidos, as pessoas me perguntam como é que é a igreja nos Estados Unidos, as pessoas perguntam se já está vendo anjo nos Estados Unidos, as pessoas me perguntam como é que são as coisas lá nos Estados Unidos, como é que é o dólar lá nos Estados Unidos, como é que são os crentes nos Estados Unidos, como é que é a igreja lá na Inglaterra. As pessoas querem saber como são as coisas lá nos Estados Unidos. As pessoas podem passar o dia inteiro falando de cultura de países diferentes. As pessoas podem passar o dia inteiro falando de política. Já passou um mês. Cadê o negócio da fome? Já passou um mês e o projeto não saiu ainda. Política pode se falar a noite inteira. A conferência de Davos, a última resolução da ONU, a guerra que está para estourar lá no Iraque, as coisas que estão acontecendo no mundo, e todo mundo sabe, e todo mundo fala, e todo mundo comenta. As pessoas comentam a respeito de esportes, e se deixasse, com certeza ia aparecer algum torcedor de algum timezinho aí para discutir futebol a noite inteira aqui. As pessoas gostam de falar até da natureza, mas Maceió é bonita, não? Que praias lindas, que coisa linda. Alguém diz: eu estou com tanto problema na vida, eu estou lá olhando para a praia, eu estou lá olhando para o mar, eu lá estou olhando para isso. Jó, no pior da sua aflição, começou a olhar para o céu, começou a olhar para a glória de Deus, e começou a dizer: olha só, pelo seu Espírito Ele ornou os céus, Ele enfeitou o céu pelo seu Espírito. Olha que coisa linda que Deus fez, ninguém consegue fazer igual. Olha só, mas Ele não só ornou os céus,
Ele não só está na plenitude lá em cima, nem na caverna ninguém pode se esconder dele, porque a sua mão também fez a serpente enroscadiça. Ele vai lá, ele está vendo, ele sabe, ele estabeleceu um limite para as águas. Ele disse: a tua onda se quebre aqui e daqui você não passa mais. E o mar se levanta com ondas tão altas, mas a onda se quebra, e quando chega na beira da praia, ela vem bem murchinha, humilhadazinha, cabeça lá embaixo, porque Deus disse: você só vai até aqui. Glorifique o nome de Jesus. E quando Jó olhou para isso, ele disse: mas sabe de uma coisa? Tudo isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Isso é só o princípio do começo. E Jó se revoltou e disse: todo mundo falando de política. Isso aí é o Jó segundo São Joel. Todo mundo só fala de política, todo mundo só fala de cultura, todo mundo só fala de esporte, todo mundo só fala de natureza. E Jó disse assim: e quão pouco é o que nós temos ouvido de Deus! Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Pedro foi direto no assunto. Ele não era prolixo, ele não tinha satisfação com o fariseu, ele não precisava começar com o doutor da lei. Ele foi direto no assunto. Ele começou com Jesus, ele começou pregando a Jesus, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Aqueles que têm a paz de Jesus Cristo no seu coração, levante a sua mão e glorifique o nome desse Senhor Jesus Cristo. Pregou a paz em Jesus Cristo, anunciou a paz de Jesus. Uma mensagem tão simples, começou lá na Judeia, e foi trazendo, e falou de tanta doutrina da palavra de Deus, falou de Deus, falou de Jesus, falou do Espírito Santo, falou de conversão, falou de salvação, falou de milagres, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Falou do testemunho, disse: eu mesmo vi. Ele deu testemunho, falou da ressurreição do Senhor Jesus Cristo no terceiro dia, falou do ide de Jesus. Ele nos mandou que manifestássemos a toda criatura, que pregássemos a todos os homens. Ele nos mandou pregar. E quando chega lá no versículo 44, a palavra de Deus diz assim: e dizendo Pedro ainda estas coisas, ele ainda estava falando, o Espírito Santo disse: ah bom, agora chega, dá licença porque eu vou entrar. Sabe por quê? Deus estava apaixonado por Cornélio. Deus estava apaixonado por aquela família. Deus queria se revelar para ele logo e contar toda a história da salvação, mas Deus estabeleceu um sistema para isso. Deus queria falar diretamente ao coração de Cornélio e contar para ele a história da salvação, a história do Calvário, a mais linda história de amor da humanidade. E Deus não podia esperar o momento de ver Cornélio aceitar Jesus como Salvador. E agora chega Pedro, e Deus dá graça a Pedro, e Pedro prega o Evangelho, e ele pregou o Evangelho completo aqui, só não teve tempo de fazer apelo, porque a oferta Deus já tinha recebido. Deus já havia recebido a oferta deles, Deus já havia recebido a oferta de Cornélio. E diz a palavra de Deus que, estando Pedro ainda falando, enquanto ele falava, a Bíblia diz que o Espírito de Deus caiu sobre todos eles. O Espírito de Deus caiu sobre todos eles. Deixa eu notar alguns ingredientes importantes aqui para você, por favor. Coisas que são muito importantes que nós percebamos. Sabe por que o Espírito Santo caiu sobre eles? Em primeiro lugar, porque eles tiveram uma atitude de coração. Eles enfocaram a palavra de Deus. Eles estavam ali para ouvir o que Deus tinha para falar. Se você está aqui esta noite com essa atitude de ouvir a voz de Deus e o que Deus tem para falar, você vai sentir o Espírito de Deus na sua vida. Em segundo lugar, eles ouviram a mensagem do Evangelho. Eles estavam prontos para ouvir, ouviram e creram na mensagem do Evangelho. Que coisa linda que a Bíblia dizia, estando Pedro ainda falando. Enquanto ele falava, o Espírito Santo caiu. Esse ainda falando quer dizer algumas coisas para o meu coração. Significa que o Espírito de Deus disse assim: ó Pedro, eu não aguento mais esperar.
Eu não aguento, esse povo já se converteu. Eu estou vendo que eles se converteram. Eu estou vendo que eles se converteram. Mas como é que pode? Se eles nem foram batizados nas águas ainda, como é que eles podem receber o batismo no Espírito Santo? Abraão foi justificado na fé antes de ser circuncidado. Deus tem compromisso com aquele que se volta para Deus. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que dá um passo para Deus nunca vai ficar decepcionado, porque Deus vai estar te esperando de braços abertos. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor estava vendo a atitude do coração, e você, quem sabe quantas vezes está esperando que Deus vai responder a sua oração no ano que vem, e de repente o Espírito de Deus, ele interrompe e tudo. Dá licença aqui, Pedro, porque agora é minha vez, eu já vou entrar. Você já fez a sua parte, mas eu ainda estou falando o seu ainda para agora, irmão Abner, porque agora é Deus falando, agora é o Espírito de Deus agindo, e o Espírito de Deus caiu sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar de outras línguas, e começaram a magnificar, a glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele ainda estava falando, você ainda está pedindo, e Deus já está chegando com a resposta. Você ainda não terminou de falar, e a resposta de Deus já está chegando essa noite. Enquanto ainda pregamos, o Senhor Jesus Cristo pode começar a curar você onde você estiver. Mesmo que você não veja o meu rosto, o Espírito de Deus está vendo você. Enquanto nós estamos pregando, o Senhor Jesus Cristo vai lhe dar a convicção no seu coração de que Ele já está resolvendo aquele problema em nome do Senhor Jesus. Mas este ainda tem um outro significado no meu coração. E esse significado que ele tem no meu coração, achei tão bonito quando eu comecei a pensar nele. Algumas pessoas, pastor José Wellington, não estão mais no ainda. Poucas igrejas são aquelas que ainda estão pregando. Algumas igrejas já começaram a entrar pelo caminho mais fácil. Alguns começaram a entrar num caminho do esoterismo evangélico. Algumas pessoas começaram a entrar no caminho daquela coisa que é meio complicada e que nem convém falar aqui. Algumas pessoas já deixaram de pregar o evangelho para pregar somente as bênçãos de Deus. Algumas pessoas já não pregam mais arrependimento dos pecados, porque não parece que isso é alguma coisa que seja agradável aos ouvidos daqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Algumas pessoas já não pregam mais o Evangelho como é, e dão uma maquiadazinha nele, e dão uma ajeitadazinha nele, dão uma produzida nele, fazem dele um produto de mídia, e vendem no mercado como se fosse uma mercadoria barata. Mas Pedro ainda estava pregando, a Assembleia de Deus ainda está pregando. Alguns se cansaram. 200 anos de denominação, 100 anos de denominação. Alguns com menos do que isso, 10 anos de denominação, e já não estão mais no ainda, já não pregam mais. Alguns já se cansaram e já não pregam mais, mas a Assembleia de Deus não. A Assembleia de Deus é como Sara, com 90 anos ela ainda está bonita, até os reis se apaixonam por ela. Com 90 anos de idade ela ainda está no melhor do seu fulgor. Com 90 anos de idade o Espírito de Deus se move lá e o seu ventre é fértil. Com 90 anos de idade ela ainda ganha almas para Jesus. Com 90 anos de idade Jesus ainda batiza no Espírito Santo e com fogo. Com 90 anos de idade nós ainda pregamos a palavra de Deus sem disfarce, sem maquiar, pregamos a verdade do Evangelho. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura. Você precisa se arrepender e vai alcançar a graça de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 134, o versículo 2 diz assim: levantai a vossa mão no santuário e exaltai ao Senhor. Levante a sua mão, porque Deus fez desta casa um santuário esta noite, e exalte ao Senhor. Estando Pedro ainda falando, me permita, pastor Wellington, uma palavra aos pastores que estão aqui esta noite. Me permita uma palavra aos evangelistas que estão aqui esta noite. Me permita uma palavra àqueles que não têm uma credencial de evangelista, mas têm um coração de evangelista. Aqueles que assumiram o ídolo de Jesus, particularmente disseram: isso é para mim. Foi a mim que Jesus mandou pregar. Foi a mim que Jesus mandou pregar. Escute, não pense que a sua mensagem é demodê. Não pense que a sua mensagem caiu de moda. Não pense que a Assembleia de Deus já ficou para trás. O Deus da Assembleia está muito na frente.
O Deus da Assembleia está muito na frente. Continue pregando, porque estando você ainda falando, o Espírito de Deus cai. O Espírito de Deus cai. O Espírito de Deus cai. Anteontem, no meio da mensagem da palavra de Deus, nós falávamos de corações entenebrecidos por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa do homem, pessoas que estão vivendo tão mal dentro da sua alma. E eu disse, eu sei que esta noite tem pessoas aqui assim. E no meio da igreja, um jovem se levantou e disse, sou eu, pastor, é de mim que o senhor está falando. Na hora do apelo, ele foi a primeira pessoa a levantar a sua mão e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Assembleia de Deus ainda está falando. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim, eu ainda estou pregando. Diga para ele, eu ainda estou pregando. Eu ainda estou pregando. Eu ainda estou pregando. Glória ao nome do Senhor Jesus. O que é que você está pregando? Para que está pregando? Porque a palavra de Deus diz, o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele disse, porque a fé vem pelo ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar, senão eles não ouvem. Algumas pessoas dizem assim, mas a gente não pode ser inconveniente. Inconveniente é o pecado. Inconveniente é o inferno. E se a gente não pregar a tempo e fora de tempo, eles vão para o inferno. Nós precisamos pregar a palavra. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, bonito, pela palavra. Pela palavra de Deus. Entende que esse ouvir não é o ouvir a palavra, mas é o ouvir pela palavra. Isso significa que este ouvir é dar ouvidos. A pessoa escuta e fala, opa, peraí, ei, tem alguma coisa aí que eu não tinha entendido antes. E agora caiu a minha ficha. Como é que vai cair a ficha? Se nós não pregarmos. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, o dar ouvidos, vem de onde? Vem da palavra. Então nós temos que pregar a palavra. O que é que acontece com essa palavra? Deus colocou em você um lugar em que Ele abriga a palavra. Sabe onde é? A palavra de Deus diz que ela mesma é como uma espada aguda de 2 fios que penetra onde? A divisão da alma e do espírito. Ninguém sabe na medicina e na ciência onde é a divisão da alma e do espírito. Uma vez eu tive a oportunidade de ver um exame de cateterismo de um irmão, pastor, que está aqui. E quando eu vi aquele exame, estava acompanhando, porque ele precisava de um intérprete no hospital. E o médico disse, o senhor vem comigo e fala para ele tudo que ele disse. Eu disse, pois não. Me colocaram o avental e todo aquele equipamento, touca e coisa toda. E enquanto ele estava lá, eu vim para uma sala onde estavam os controles do exame de cateterismo. Ali estavam os computadores e as telas. E um outro médico estava aguardando, porque ele ia também fazer o exame no seu paciente, logo depois daquele irmão. Então ele começou a me explicar o exame. E eu conheço o pastor Wellington, aquele irmão, acho que melhor do que a esposa dele. Porque a esposa dele só conhece por fora e eu conheço por dentro. Só Deus conhece melhor do que eu. Eu vi as veias que envolvem o coração. Eu vi toda a parte das suas veias, desde a virilha e aqui a região abdominal e o seu peito, e vi tudo aquilo. Fiquei tão espantado de ver, admirado de ver tudo aquilo. Mas sabe de uma coisa? Não achei a divisão da alma e do espírito. A divisão da alma e do espírito não estava lá. Muitos teólogos começaram a discutir onde está a divisão da alma e do espírito. E foi preciso que um intelectual dissesse para eles, não. Um rapazinho que trabalha na área de fazenda, com pecuária, ele toma conta de ovelha. O Davi falou, onde é que fica, Davi, a divisão da alma e do espírito? É onde a palavra de Deus penetra. Sim, mas onde é que a palavra de Deus penetra? Eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É no coração que está a palavra de Deus. Agora entenda, o homem natural, Paulo disse escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, ele não entende as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente.
porque o seu coração ainda não está circuncidado. Então ele não entende as coisas espirituais. Mas quando o homem natural se volta para Deus, então Deus revela a sua palavra a ele. E quando ele entende e dá ouvidos e aceita a palavra, Deus tira a parede do coração e o Espírito de Deus passa a habitar o espírito dele. Mas o homem não pode entender a voz de Deus. O homem precisa de um intérprete. O intérprete da nossa alma e da nossa mente é o Espírito Santo de Deus. Porque o homem natural não consegue ouvir a voz de Deus e compreender a voz de Deus como ela é. Quando ele ouve a voz de Deus, ele diz: se ouvir um som como o barulho de muitas águas. O Espírito de Deus diz assim: eu vou te explicar o que é isso. Eu vou revelar para você o que é esta palavra. E Paulo disse assim: Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele penetra todas as coisas. O Espírito Santo penetra o espírito humano, o Espírito Santo penetra o coração do homem, o Espírito Santo penetra a sua alma, a sua mente e até o seu corpo. Está cheio de gente aqui que já recebeu a penetração do Espírito Santo até no seu corpo. Sabe quando? Quando foi batizado no Espírito Santo. Ele levanta a mão e dá glória a Deus, ele se aplateia e dá glória a Deus, nem que ele pule num pé só ou com um braço só, ele dá glória a Deus. O Espírito Santo revela a palavra de Deus. Mas como é que ele faz isso? Ele vai buscar ingrediente. Onde é que está o ingrediente? No coração. A palavra está no coração. O Espírito Santo pega a palavra no coração e começa a processar a palavra, e a revelação de Deus é progressiva. Porque a palavra de Deus vem no nosso coração, porque do coração do homem procedem todas as saídas da vida. Quando a pessoa crê na palavra de Deus, acredita e aceita, ela se torna um princípio. E as nossas decisões são baseadas em duas coisas importantes. Primeiro, os nossos princípios. Os princípios que nós temos. Cada vez que você vai tomar uma decisão, você apela para os seus princípios. E você vai ver se aquilo que você vai fazer não está errado. Será que está certo comprar esse vestido na Macy's por $600? Será que está certo eu comprar uma coisa tão cara assim? Será que eu devo comprar isto? Será que eu devo falar aquilo? E o que é que nos faz tomar a decisão de falar ou de fazer? É exatamente o nosso princípio. Nós vamos buscar nos nossos princípios, naquilo que a gente crê, na nossa formação, naquilo que a gente é e que foi ensinado desde criança, se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Mas quando nós temos o princípio, nós vamos para o segundo elemento das decisões, que são as nossas convicções. A nossa fé de que estamos fazendo a coisa certa. Ok, isso eu sei que é possível fazer. Por exemplo, quem crê que Jesus Cristo cura, levante a sua mão e dê glória a Deus. Isso é convicção, isso é princípio. É princípio bíblico, é doutrina da palavra de Deus, está no nosso coração. E Satanás não vai arrancar até o dia que nós ouvimos o som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo, e nós vamos subir para sempre com o Senhor. É princípio, mas a convicção é outra coisa. Quando nós convidamos alguém para orar por alguém que está enfermo, a pessoa às vezes fica com medo. Por quê? Porque não tem fé, não tem convicção de que aquilo vai acontecer. Quando eles se reuniram, receberam a palavra de Deus, criou um princípio no coração, a convicção de que aquilo era para eles, gerou o resultado do Espírito de Deus descer na sua vida. Eles tomaram uma decisão. Deixa eu lhe convidar para uma decisão esta noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus já foi pregada para você. Você já ouviu a mensagem da palavra de Deus essa noite. Você já ouviu Deus falar no seu coração. E se você aceitou a palavra de Deus como um princípio no seu coração, eu tenho certeza absoluta de que agora o mesmo Espírito vai te dar a convicção e você vai tomar uma decisão. Sabe o que as nossas decisões fazem? As nossas decisões geram as nossas ações. Eu vou fazer isto, é a decisão, e eu fiz ação. E quando nós repetimos as nossas ações, e começamos a repetir, elas se tornam os nossos hábitos. E quando nós temos um hábito consciente, aquilo é conduta.
E quando nós temos uma determinada conduta, ela delineia o nosso caráter. É por isso que quando a palavra de Deus está no nosso coração e nós temos fé, nós temos o caráter de Cristo na nossa vida, e nada pode nos abalar, e Satanás não pode nos enganar. Deixa eu lhe dizer uma coisa em nome de Jesus. Quero lhe convidar para uma decisão. É um desafio para a sua alma, é um desafio para o seu coração. Esta noite, você que entrou aqui neste ginásio e que nunca na sua vida tomou uma decisão sua, pessoal, de receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, mas você ouviu a palavra de Deus essa noite e disse assim: eu quero receber tudo quanto de Deus te é mandado, eu quero receber tudo, eu quero receber Jesus Cristo. Eu tenho Jesus como alguém que eu conheço, eu já ouvi a história dele, eu tenho uma religião que os meus pais tiveram e os meus avós, toda a tradição da nossa família tem esta religião. Mas esta noite não é alguém que vai tomar a decisão por você, não é a tradição que vai tomar a decisão por você, você mesmo, você mesma vai dizer assim: eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Onde você estiver, eu quero que você levante uma das suas mãos como um sinal. É possível que eu não vá ver a sua mão aí levantada, mas eu vou contar com a ajuda dos irmãos que estão ao seu lado, e essas pessoas que estão ao seu lado vão me ajudar fazendo assim também, para que eu possa ver a sua mão levantada, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você ouviu mais uma mensagem que transmite vida. Todos os dias, às 13 horas e às 23 horas. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os pecados de hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou tão pequenino, livrar-me do mal e em sossego alcanço gozo natural. Guarda um marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar.
pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro eu durmo sem hesitação. Ó Jesus bendito, livra-me do mal e em sossego alcanço gozo natural. Rede Brasil.
Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas,